Aqui, parte de investimentos, expansão de rede, renovação de ativos. Nessa aqui é a parte de investimento, CAPEX, investimento no segundo trimestre e também comparando ali os 6 meses. Então, ainda é muito em transmissão, muita coisa em transmissão, né? Projetos aqui em implantação, né? Então, ainda tem. Isso é importante, é uma empresa, já resumindo aqui para você, essa é uma empresa especialmente com visão de longo prazo. Então, se você quer investir nela, deve fazer análise e, sobretudo, entender que a entrega de resultados deve ser até mais para 3 anos, 4 anos. No momento, a empresa ainda está em fase ainda de investimentos fortes, né? Apesar de que já deu sinal esse ano que vai diminuir, que vai desacelerar, tanto que já está abrindo mão de concorrer em alguns editais aí, leilões aí de energia. Aqui o investimento em manutenção na parte de eólicas também, então ela tem uma diversificação na geração de energia, então a geração também em eólicas, hidrelétricas, solar. Então, a gente viu aqui especialmente ainda a maior parte do investimento está em novos projetos do que propriamente em manutenção. Então você viu aqui, ó, 37 milhões manutenção, já a parte de novas redes, projetos aqui vai chegando a 2 bi e 300 milhões. Então a empresa muito ainda para crescimento. Inadimplência, o ponto negativo aí da empresa também é ainda um pouco a inadimplência, a empresa ainda tem um prejuízo, perdas de energia, às vezes associadas aí também a aquela energia que não é gerada ou receita por ela, né? Então a empresa perde um pouco ainda de energia, tem esses pontos negativos, e também um pouco de inadimplência, mas aqui a gente vê que não é tanto, 1%, 0,5%, maior um pouco em Pernambuco. Então a inadimplência de certa forma, tem diminuído, isso é bom sinal também. Com relação à dívida da empresa, o endividamento está em 3,2 vezes, né? Ou seja, o lucro que ela gera em um ano, seria necessário, no caso, 3,2 anos, né? Para que ela conseguisse eh, arrecadar, né? Ter esse lucro equiparado que pudesse pagar todas as suas dívidas. Então, o mercado não gosta que passe muito de três vezes, já é o suficiente. Então, a companhia aqui, ela está, digamos que um pouco acima desse limite, mas companhias de energia é muito comum a alavancagem, sobretudo porque elas fazem aí grandes projetos, elas pegam grandes concessões públicas aí de energia, e essas concessões elas são por muitos anos, então vão gerar caixa para a empresa aí por 30 anos, 20 anos, então por isso que essas empresas elas tendem, sobretudo nessa etapa de, de investimentos, né, essa alavancagem maior. O indexador das dívidas basicamente é o IPCA e CDI. Em média, essa companhia ela paga 10% ao ano. Isso é o que está prejudicando um pouco ainda o lucro final desses resultados. Então a empresa paga 10%, como ela tem uma dívida considerada alta, vou mostrar aqui para você depois qual é o percentual de dívida da empresa, né, com relação ao seu patrimônio, com relação ao seu caixa, eu vou mostrar, mas aqui mesmo já diz, ó, é um pouco alto. Ela paga em média 10,8% ao ano com relação a essas dívidas. Então, quando ela parar, diminuir essa alavancagem, ou seja, de não fazer novas dívidas, ela vai conseguir quitar, em média, ela consegue quitar essa dívida, o prazo médio é de 5 anos e meio, essas dívidas, ou seja, a duração, né, a grande maioria aqui ainda também, ó, 33 33 bilhões, né, em 2029 em diante. Então, em média, ela tem aqui 10 bi por ano para estar quitando. A dívida da empresa, a dívida bruta é essa, 51 bilhões é muita coisa. Ela tem aí uma alavancagem alta. A dívida bruta é 51 bilhões, sendo que hoje ela está com valor de mercado só de 21 bilhões, justamente porque ela tem uma dívida muito alta, ela tem uma disponibilidade aqui de 9 bi, então a dívida mesmo dela, a dívida é 41 bilhões, mas ela paga 10% sobre esses 51 bilhões. Claro que esses 9 bilhões também vai trazer algum rendimento, né? Eles não estão lá parados, né? A empresa vai utilizar especialmente aí em novos projetos. Então a dívida, imagina aí, de 51 bi pagar 10% ao ano. Então
ela paga aqui 5 bilhões de reais por ano somente em dívidas. Então, é praticamente ali o mesmo valor que ela tem hoje de lucro. Então, às vezes, ela consegue fechar o ano aí com 5 bilhões de lucro, 7 bilhões. Eu vou mostrar aqui também para vocês, mas que fique claro isso. Então, a empresa paga 5 bilhões por ano, que ela paga 10%. Então, por enquanto, a dívida dela é de 51, então ela deve pagar aí 5 bilhões. À medida que ela vai diminuindo, vai pagando essas dívidas e não vai fazendo novas aquisições, né, de debêntures, né? Então, a tendência é de ir pagando 4 bilhões, 3 bilhões, e aí esse dinheiro que é tirado do caixa, ou seja, o valor 3 bilhões, se antes ela conseguia gerar 10 de caixa, quando tirava 5 bilhões para a dívida, ficava 5 bilhões de lucro, pagava 3, 2 em dividendos. Então, à medida que ela diminua o endividamento, vai passar a sobrar 7 bilhões, né, 8 bilhões, e isso já vai ser também aí um crescimento importante, sobretudo nos dividendos. Então, o lucro da empresa, a empresa fechou o ano 2023 com 4 bilhões e 500 milhões, 4,5 de lucro. Veja que poderia ter sido praticamente 10 bilhões, mas 5 bilhões ela utilizou para pagar as dívidas. Viu ali que ela deve 50 bilhões, paga a média de 10% ao ano, ou seja, ela pagou 5. Então, imagine, quando ela deixar de ter essas dívidas, vai sobrar muito dinheiro. Então, vale a pena você refletir também qual é o melhor momento aí, se você pretende entrar nessa empresa, porque assim, agora o mercado realmente não está dando muita atenção para ela, porque está gerando pouco lucro, né, ainda final, sobretudo aí devido a esses outros compromissos da empresa, né? Então, dividendo de 5, 6%, mas já está na média. Agora, a tendência aí, a perspectiva é de crescer, porque a empresa já está passando nessa fase mais difícil, com um endividamento maior. Mesmo assim, ela ainda está fechando no positivo, e isso é importante. Então, ela é de certa forma aí eficiente, ela está investindo bastante, mas também ela consegue ali manter sempre positivo. Então, inclusive ainda atraindo ali, por exemplo, o investidor também que busca dividendo, né? Pagando dividendos. Então, você viu aqui que o crescimento de lucro, isso é muito bom. Teve uma estagnadazinha aqui, 22, 23, então ela investiu um pouco mais, mas a tendência aí, futuramente, ela fechar com 10 bilhões de lucro, e esses 10 bilhões, com certeza, 5 bilhões vão para os investidores em dividendos. Então, você viu que o endividamento é um pouco alto, mas a empresa ela tem muitos ativos, ou seja, isso aqui é a potencialidade da empresa, tudo que ela tem, então é avaliado aí em 105 bilhões. Com certeza, ela vai fechar lucros aí anuais de mais de 10 bilhões. Seria 10% da potência da empresa, né, de tudo que ela tem que pode se transformar em dinheiro. Inclusive o ativo circulante, isso aqui é o que aí pode ser em um ano, né, em curto prazo, voltar para o caixa da empresa. Então tem muita coisa. Então essa empresa ela está se sustentando bem. Então não é uma empresa que está correndo risco porque está endividada, não. Ela tem capacidade aqui de pagar metade da dívida dela, inclusive em um ano, se ela quiser, né? Claro que isso iria comprometer tudo, né, todas as outras partes. Então ela vai pagando ali aos poucos, 5 bi por ano, e é um valor ainda de certa forma alto. O que chama a atenção também da empresa, o que é um ponto negativo, além da dívida bruta, né? A dívida bruta, inclusive, está superando o patrimônio da empresa, né? Patrimônio líquido da empresa, né? Então, supera ainda isso, mas os ativos, que é isso que importa, que digamos que é a capacidade que a empresa tem hoje, o patrimônio mesmo bruto dela, é em 105 bilhões. Um ponto negativo dela ainda é o baixo free flow. Ela tem aí 16%. Certamente você vai ter que fazer aí, alguma emissão aí secundária de ações, justamente para aumentar esse free flow. Isso porque ela está listada no segmento novo mercado na bolsa e a B3 exige que tenha um percentual mínimo, né, de free flow. Então, o que a bolsa preza é em torno de 25%. A companhia está um pouco abaixo, então ela não pode, de certa forma, querer comprar mais ações, porque aí sim ela sairia até do novo mercado, né, desse segmento da bolsa que é o principal. Então a companhia ela tem, inclusive esse é o ponto negativo, ela precisaria ter um percentual maior de capital aberto. Isso porque
Ela tem também como controlador uma companhia espanhola, né, o grupo Iberdrola. Então, com certeza, ela vai entregar bons dividendos, até porque ela precisa pagar também, digamos que esse grupo, né, o Iberdrola, com os seus rendimentos. E a forma de voltar é através dos dividendos também para a companhia. Aqui, dividendos, 2019, início do IPO, dividendos crescentes, né? Crescentes. Então, a tendência é se manter aqui, por enquanto, esse patamar de 5, 6% ao ano, pelo menos até o próximo ano. Depois, podemos esperar até um pouco mais aí de dividendo. E já você vê a notícia que a Neoenergia não vai disputar o leilão de transmissão, então já realmente ela comprova que está diminuindo esses investimentos. Então, ela está concluindo aí grandes projetos e já concluiu também em 2024 e vai diminuir, sobretudo aí, novos leilões